os filhos de Deus foram atraídos pelas filhas dos homens. No livro Patriarcas e Profetas, página 81, nós lemos: os filhos de Sete, atraídos pela beleza das filhas dos descendentes de Caim, desagradaram ao Senhor, fazendo o que, irmãos? Casando-se com elas. Quando um filho de Deus se casa com alguém que não pertence ao povo de Deus, esse filho de Deus está fazendo o quê? Eu sei, é complicado, né? É até duro, mas está fazendo o quê, irmãos? Desagradando ao Senhor. Desagradando ao Senhor. Guarde isso com você e sigamos a leitura. Então, eles desagradaram ao Senhor, casando-se com elas, misturando-se com os depravados, tornaram-se semelhantes a eles no espírito e nas ações. Irmãos, esse é o mesmo mal que está assediando o povo de Deus hoje. Irmãos, escutem, a gente casando com a pessoa que professa a nossa fé, a gente se casando com alguém que, como nós, cresceu nessa igreja, ainda não é fácil levar a vida matrimonial. Imagina quando a gente cruza a linha e vai buscar lá fora. Depois vem as lágrimas, depois vem os problemas, depois vem as consequências. Irmãos, quanta gente está culpando o diabo por problemas que são apenas Gálatas 6:7. É a lei da semeadura e da colheita. Tem muita gente que culpa o diabo. O diabo tem nada a ver com isso não, amigão. Foi você que decidiu ir por esse caminho. O diabo tem nada a ver com isso não, irmãzinha. Foi a senhora que escolheu essa figura aí, que está te fazendo a vida um inferno. A escolha foi sua. Assuma. Mas o pecado de se misturar, irmãos, parece haver entre os filhos de Deus um irresistível desejo de fundir-se, misturar-se, mesclar-se com o mundo. Às vezes isso se manifesta na maneira como nós nos vestimos, irmãos. Irmãos amados, quando nós nos tornamos cristãos, Paulo diz que nós damos uma meia volta. Isso chama-se conversão. Nós antes andávamos em direção ao mundo, nos convertemos. Converter é isso aqui, ó, virar radicalmente as costas para a direção na qual você ia e voltar para a direção de onde você veio. Isso é conversão. Isso quer dizer que, quando eu andava nessa direção, eu me vestia de uma maneira, eu me divertia de uma maneira, eu comia de uma maneira, eu bebia de uma maneira, mas quando eu fiz isso, tudo muda. Eu preciso pegar o meu guarda-roupa de quando eu andava naquela direção e talvez jogá-lo todo fora e começar de novo, vestindo-me de forma apropriada, de forma decente. Sua vestimenta fala muito mais do seu caráter do que você imagina. Sua aparência exterior, ela projeta uma imagem a seu respeito que você não tem ideia. Os estudiosos, cientistas do comportamento humano dizem que quando uma pessoa nos vê pela primeira vez, tão somente baseado na nossa vestimenta, na nossa apresentação pessoal, eles fazem 10 julgamentos a nosso respeito. 10. Por isso as empresas sérias se preocupam muito em estabelecer um dress code para seus funcionários. Por isso que médico se veste como médico, porque médico tem que passar confiança. Você tem que olhar para um médico e sentir confiança, já na sua aparência pessoal. Por isso que piloto se veste como piloto, porque a vestimenta dele, sua presença, tem que passar confiança. Por isso que advogado se veste como advogado, juiz se veste como juiz. Por isso pastor tem que se vestir como pastor. E cada profissional que se preza, se apresenta da maneira como ele quer ser visto. Ou seja, se quer ser respeitado, apresente-se de maneira respeitosa.
Eu já mencionei aqui que é a criadora da mini saia. Ao dar uma entrevista para a revista Newsweek, foi perguntada a ela o que é que você tinha em mente quando você desenhou a primeira mini saia. A resposta dela, uma palavrinha só de 3